a melhor verdura, põe lá dentro do pinico. Aí você vai lá, pega uma colher e come. Come a comida. Mas o pinico está limpo, porque o que importa não é o que está dentro? Então, há controvérsias, né? Então, não é o que importa o que está dentro, né? Nós temos que ser crente dentro e fora da igreja. Nós temos que ser crente no local de trabalho, nós temos que ser crente, não, cristão em todos os lugares onde estamos. Esses dias, e pelo amor de Deus, não é me vangloriar, eu parei no sinaleiro. E eu gosto de comprar tudo de todo mundo no sinaleiro. Porque eu já tive que vender para sustentar meus filhos. Eu já tive que vender água, já tive que vender bala. Então, eu quero abençoar todo mundo. É só se eu não tiver mesmo. E o rapaz pegou e parou assim e falou assim, moça, você é crente? Aquilo me deu uma alegria. Eu falei assim, nossa, Senhor, muito obrigada. Acho que eu precisava ouvir isso mesmo. Porque nós não somos mais reconhecidos. Nós não somos mais. Agora eu vou voltar no que eu queria falar para vocês. Então, meu avô pegava aquela Bíblia e levava a gente, atravessava a cidade. E a gente ia para a igreja. Muitas vezes oramos juntos, expulsamos demônios e vice-versa. Mas hoje, queridos, a gente não vê mais isso. Depois eu vou contar para vocês um dos últimos milagres, que eu conto por onde eu passo mesmo. Mas a gente não vê mais. Você tem dor de cabeça, você toma um remédio. Você está com uma doença séria, você não pede oração, nem sequer dobra o joelho. E eu não estou dizendo que tem crente aqui assim, tá? Não estou dizendo. Mas porque deixamos de crer. Porque o celular tomou conta das nossas crianças, das nossas famílias. O celular está na hora do jantar, em todos os momentos. Porque quando os nossos filhos nasciam, da minha família, a gente dava uma Bíblia para a criança. Hoje, o nenenzinho de meses já está assistindo, não sei nem qual que é, porque eu não tenho tempo de assistir. Mas eu sei que já tem desenhos que já está... E a criança assiste. Porque eu recebi um vídeo esses dias de uma criancinha nova assistindo. Então, o que os pais têm feito? E a culpa dessas crianças é delas? Sabe por quê? Porque a grande maioria, não todos, a grande maioria, acha que quem tem que educar o seu filho é o pastor, é a tia da igreja. Irmãos, nós estamos aqui para pastorear o filho de vocês, não para educar. A educação é em casa. E às vezes o pai nem sabe, que está nessa trend aí que é demônio puro, nem sabe. E a criança já sabe de cor, e você está achando, ai, que bonitinho. Na minha época, lembrei que eu ia falar para vocês, na minha época, a gente ouvia as crianças falar assim, eu quero ser pastor. Eu quero ser esposa de pastor. Coitada da esposa do pastor, nem sei se ela está aqui. Irmã, você é guerreira, viu? Guerreira. Eu admiro todas as esposas de pastor. Sabe por quê? Tudo gira, a igreja vira de ponta cabeça e sobra para a mulher do pastor. Né? Nunca é... O culpado nunca é outra pessoa. É a mulher do pastor. A mulher do pastor chega atrasada, a mulher do pastor chega no meio do culto, a mulher do pastor... Mas vocês nem sabem o motivo. Né? Então, guerreira, que Deus continue te abençoando, te guardando. Né? Orem pela vida da esposa do pastor. Mas hoje você pergunta para uma criança o que ele quer ser, sabe o que ele responde? Eu não vou nem perguntar aqui para não constranger ninguém. Quero ser TikToker. Blogueira. E eu nem ia falar isso, porque eu nem podia ter entrado nesse teatro. Continua, por favor. Gabi, cadê você? Gabi. Gabi? Gabi é tímida. Ela não desistiu ainda, viu?
Essa é a Gabi. Gabi é tímida, fala baixinho, não gosta de chamar atenção. Muitas vezes prefere ficar ali, no cantinho. E talvez essa seja uma das crianças que mais precise de alguém, que alguém pare e pergunte: Gabi, o que você está pensando? Como você está? Gabi, o que você precisa? Porque nem toda criança que precisa de atenção vai pedir. Algumas simplesmente se calam. Nós vivemos em uma época altíssima, com um índice altíssimo de suicídio. Porque muitas crianças sofrem calada, crianças e adultos. Eu tenho um tio que ele se suicidou e ele já era velho. Porque elas se calam. E nós não temos a sensibilidade de perceber. Nós vivemos em um tempo onde temos que lidar com vários tipos de doenças. E muitas vezes somos insensíveis a isso. Guto, cadê o Guto? Esse Guto, ó, o tamanho dele, tão, entendeu? Meu Deus. Esse é o Guto. Guto é aquele menino super agitado. Aquele que parece ter tomado 3 litros de refrigerante antes de chegar. Guto mexe, corre, provoca, faz bagunça. Se tiver alguma coisa que não pode fazer, ali está o Guto. Provavelmente é exatamente isso mesmo que ele vai fazer. É aquele que um dia ainda vai pintar dentro da igreja só para descobrir o que acontece. Guto, presta atenção, Guto. Não existe, viu, gente? Ele está inventando. Vocês não sigam. Segue a tia Tuti lá. Mas por trás de toda essa agitação, existe uma criança que também precisa ser ensinada, corrigida, amada e acompanhada. Agora eu quero chamar o Levi. Levi? Não, Levi é o último. Ah, tá. Mas aqui está no segundo. JP. Ah, tá. Então Chama vamos JP. lá. Tá para baixo, J. JP, o tímido. Esse é o JP. JP também é bem tímido. Ele não gosta de ficar no centro. Ele não fala muito. Ele prefere observar. Ele prefere ficar mais na dele. João é meu filho, gente. Essa benção é minha filha aqui, tá? Só para vocês falar. Vou falar de algo que ele está interpretando aqui. Ele é quietinho, mas não é quietinho assim, não. Mas se comporta. Eu também agrido, às vezes. Nós vivemos em uma era em que os nossos filhos sofrem bullying o tempo inteiro. E eu estou falando de algo real, porque eu vivo isso. Quantas vezes eu tenho que ir no colégio do meu filho? Quantas vezes? Porque realmente ele sofre bullying. Porque as pessoas acham engraçado. As pessoas acham engraçado. Ser gordinho é engraçado,
ser magrinho é engraçado. Se você é gordo, eles chamam de bolota. Se você é magro, é Olivia Palito. Se você... Né? Não, o povo não está satisfeito nunca com nada. Mas não é engraçado. Isso é muito sério. Muito sério. Seríssimo. JP não chama atenção, não faz bagunça, não interrompe, mas isso não significa que ele não precise de ser acompanhado. Crianças diferentes precisam de cuidados diferentes. Alguns precisam de limites, alguns precisam de atenção, alguns precisam ser ouvidos, algumas precisam ser ensinadas a não ter vergonha da fé. Mas todas precisam de uma coisa, precisam de adultos presentes. Crianças, lembrei de uma coisa que vou contar para vocês, que a tia antiga mesmo, então vou contar para vocês. Quando eu estudava, a gente tinha que ir de saia para a escola. Não é que nem agora não, que é liberado para ir para o trabalho, para ir... Não. A gente tinha que ir para a escola de saia. Saia curta você não podia, porque os meninos eram bem estranhos, né? Então, tinha que ir de saia longa. Nós tínhamos uma vizinha que era da mesma igreja que a gente e tinha que seguir as mesmas regras. Chegava na escola, ela ia no banheiro e colocava a calça. E nós lá de saia, passando vergonha, sendo chamada de crentinha, outras palavras que eu nem vou dizer aqui. Mas aquela minha irmã ali, gente, era encrenqueira, hein? Porque ela batia em todo mundo que falava de nós crente. E ela subia na carteira e falava, eu sou crente mesmo. Era Pedro. Né? Eu vou para o céu. Uhum. Aí, hoje em dia, a criança não pode falar que é crente, não. E nem, às vezes nem fala. Por medo do que vai passar dentro da escola ou nos lugares. Pode continuar. Levi, o escolhido, cadê você? Paz, Senhor, paz, Senhor. Levi, ele era o escolhido. Pode continuar. Esse é Levi. Levi é diferente. Levi é uma criança alegre, gosta de conversar, gosta de brincar, gosta de estar com outras pessoas. Mas existe uma coisa que Levi não esconde. Ele ama a Jesus. Misericórdia. Meu Deus. No final vem aceitar Jesus de novo, viu? Eles podem brincar, podem provocar, podem tentar fazer Levi sentir vergonha, mas Levi sabe quem ele é. Ele não tem vergonha de ser cristão, não tem vergonha de orar, não tem vergonha de falar de Jesus, porque ele está aprendendo que ser escolhido por Deus é muito mais importante do que ser aceito por homens. Como crente é perseguido, né? Misericórdia, Jesus, até as crianças. Essas são Mel, dá um aceninho, Mel. Essas são Mel, Bia, Gabi, Guto, Levi e JP. 6 crianças, 6 personalidades, 6 formas diferentes de enxergar o mundo, mas nenhuma delas nasceu sabendo quem é. Elas estão aprendendo. É aqui
que nós adultos precisamos entender uma coisa. Uma criança não aprende sozinha. Ela aprende olhando, aprende ouvindo, aprende através dos exemplos, aprende através daquilo que permitimos, aprende através daquilo que ensinamos. E também através daquilo que deixamos de ensinar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é responsabilidade apenas da igreja ensinar. Não é responsabilidade apenas da escola. Não é responsabilidade apenas do professor da salinha. É responsabilidade dos pais e de todos nós que temos influência sobre uma criança. Porque enquanto nós pensamos que ela é pequena demais para entender, o mundo está ensinando. Enquanto pensamos que ela vai aprender quando crescer, o mundo está formando a sua identidade. Enquanto nós estamos ocupados demais, alguém está conversando com ela. Alguém está ensinando. Alguém está dizendo quem ela deve ser. E é por isso que precisamos voltar para a palavra de Deus. Porque antes que o mundo diga quem os nossos filhos são, Deus já disse quem Ele é. Amém. Rapidinho, voa. O nosso horário. Eu preciso de vocês trocados em segundos. Vamos, senão não vai dar tempo. Então, como que nós vamos dizer? A Bíblia diz, e a Bíblia falou, está falado. Eu não tenho como discutir algo que está na Bíblia. Vós sois a geração eleita. Essa geração que estava aqui na frente. Que não é algo muito longe, muito distante do que tem acontecido. Né? Nós somos. Vós sois a geração eleita. E como que nós vamos dizer que nós somos a geração eleita se nós não temos cuidado dos nossos? Quando diz ali, ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie. Gente, meu pai, ele é pastor. Quando nós aceitamos Jesus e fomos para a igreja, meus pais não eram cristãos. A minha mãe era católica roxa. Quando eles foram para a igreja, minha avó materna passou mais de 2 anos sem falar com a minha mãe e com a gente. Porque ela não aceitava. E desde então ela permaneceu firme. Minha avó, ela faleceu não sendo cristã. Ela era católica roxa mesmo. Mas nós pregamos para ela. Nós tivemos a oportunidade de pregar, de levar ela para a igreja. E desde então, meu pai veio crescendo ministerialmente. E hoje ele é pastor. E nós estamos na igreja, os filhos. E nossos filhos, o filho da minha irmã, minha filha, meu filho. Né? Então, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Quando ela diz, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Porque hoje meus filhos fazem a obra de Deus comigo. Né? E talvez se eu tivesse deixado, eles iriam se perder. E mesmo assim a gente ainda vê casos de pessoas que eu creio que não conheceu realmente o verdadeiro evangelho. Né? Porque tem pais, eu estive ministrando o fim de semana passado no Monte Hermon, e no final um casalzinho de idosos veio falar comigo e falou assim, irmã, você pode orar por meus filhos? Eu falei, claro. Ele falou assim, se a irmã orar, meu filho vai voltar para a igreja. Aquilo doeu assim no meu coração, porque acho que ele estava crendo mesmo na minha oração. E os dois, o casalzinho de senhor e senhora lá na igreja, e ela falou assim para mim, irmã, eu ainda quero ver meus filhos aqui na igreja antes de morrer.
Então, queridos, começa de pequenininho. Eu sei que não é fácil, a criança se mexe, a criança fala, é criança. Não tem como você amarrar ela no banco e falar, você vai ficar aí. Não tem como, é criança. Mas vocês, pais, têm essa responsabilidade. E muitas vezes a gente não vê, porque eu acredito que tem pessoas que não trouxeram o filho, tem crianças aqui que o pai não está presente, né? E a gente vê acontecendo. Tudo certo? Mas eu vou tentar ir bem rapidinho agora, porque era mais 2 teatros. Então, eu vou passando por cima, porque eu quero entregar no horário para vocês.